Olá pessoal, nesse vídeo eu vou tratar ainda da questão da confiabilidade de Eusébio como historiador. O Darcy Clay ele fez uma pesquisa e mostrou aí quais foram as referências que ele usou para dizer que não é confiável. Trouxe uma referência do Gibbon, então, né? Onde que Gibbon estaria questionando a confiabilidade de Eusébio. E também uma referência, uma página na internet, duas boas referências encontradas aí pelo Darcy Clay. Então, eu vou tratar dessas duas referências aí. Primeiro, a questão do Eduardo Gibbon, né, o Declínio e Queda do Império Romano, capítulo 16 da nota 178. Depois de ele se referir ali às perseguições do edito de Diocleciano, dos mártires cristãos, ele diz assim, olha, eu não vou me estender na longa série de sequências de imagens horríveis que são descritas ali por Eusébio e por Lactâncio, tá? Porque eu não sei o que é verdade, o que é mentira nisso aqui, tem muita fantasia nessa história aqui, tá? Basicamente é isso que ele está dizendo. Aí ele vai citar na nota 138, a prudência do historiador foi expôs o seu próprio caráter à censura e suspeição. Então, a prudência do historiador, o historiador é Eusébio, no caso. Acabou aqui? Como assim? Em que situação é essa que ele ficou? Bom, é bem conhecido que Eusébio foi atirado na prisão e foi sugerido que ele comprou a sua libertação por algum artifício desonesto. Essa reprovação foi levantada durante a sua vida, até mesmo diante de sua presença no concílio de Tiro. Tá? Bom, o fato é que ele foi preso, né? Ele foi preso e inventou um artifício ali para sair da prisão. Quer dizer, dá para usar isso para dizer que Eusébio não é confiável? É, é meio questionável, né? Assim, o Gibbon está sendo cauteloso porque nessas descrições de martírio, né? Geralmente elas são exageradas, né? Principalmente para um apologeta como o Eusébio, né? Você tem exemplo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Existem agiografias, né? As geografias são a vida dos santos, né? A vida do santo, por exemplo, de Saint-Denis de Paris, Saint-Denis. Ele é um dos santos mais venerados na França. Foi o primeiro bispo de Paris. Está ali vivendo ali por volta do século IV ali. Segundo a tradição, Saint-Denis foi martirizado no século III, na verdade, durante a perseguição aos cristãos do Império Romano. Ele foi decapitado na colina de Montmartre. Montmartre, lá em Paris, né? Ele significa Monte dos Mártires, tá? Então, ele foi decapitado ali. E ali conta, segundo a história, que depois de ele ter sido decapitado, Denis se levantou, pegou a sua cabeça e ainda caminhou por 6 quilômetros até o local que desejava ser enterrado. E nesse trajeto de 6 quilômetros, ele continuou a pregar sermões ao longo do caminho. Tá? Bom, esse tipo de lenda e outras, né, fazem parte de uma documentação chamada Legenda Áurea, que é uma das principais fontes da lenda de São Denis. Legenda Sanctorum. Essa coleção de histórias foi escrita por Jacopo de Voragine no século XIII e ela já foi revisada. Ela foi revisada porque foi essa do Saint-Denis e outras, né, foram consideradas assim inserções, né, assim. Então você tem ali um movimento de revisão no Renascimento de teólogos e historiadores, como os bolandistas, que começaram a aplicar então métodos mais rigorosos da crítica da história dos santos. Então, muitas das histórias dos santos ali da legenda áurea, né, foram removidos excessos e coisas, inclusive a do Saint-Denis, tá? Então, essa precaução que o Eduardo Guimarães está tratando. Então, não é especificamente algo contra Eusébio, não sei, não, não acho que foi muito convincente essa crítica. Né? Agora, o Darcy Clay mostra também uma outra referência. A busca de Eusébio pelo Jesus histórico, do Jonathan Armstrong. Então, ele vai citar aqui
estudos sobre a historicidade, Eusébio como historiador, né? Aí ele cita aqui um autor, Robert Grant, que acusou Eusébio de flagrantes distorções, e depois ele vai pontuar isso, o artigo, né? Ele vai citar uma coisa interessante, como é que Eusébio de Cesareia, ele tinha Joséfo como uma referência, né? Ele dá o exemplo de Atos de Pilatos. Atos de Pilatos, ele é criticado ali por Eusébio, ali principalmente no livro 1 da História Eclesiástica, capítulo 9, ele fala dessa farsa que corre sobre nós, de atos cometidos ali pelo atos de Pilatos, no tempo de Pilatos, tá? E ele vai considerar essas versões como falsas, porque eles colocam Pilatos numa época que contraria o testemunho de Joséfo, tá? Então ele está usando o texto de Joséfo meio como que padrão. Então ele está se acautelando a não seguir Atos de Pilatos. Então está sendo bastante criterioso aqui nesse caso, né? Depois ele cita uma outra texto do Eusébio de Cesareia, onde o Eusébio de Cesareia, que é a Demonstratio Evangelica, tá? Isso vai estar aqui, ó, Demonstratio Evangelica. Eu vou deixar todos os links aqui. No livro 3, capítulo 5, ele fala de acusações de que as histórias contadas nos evangelhos são invenções. Aí o Eusébio trata essas acusações com sarcasmo, né? E ele chega a reproduzir isso aí. Ou seja, será que isso seria plausível? Esse relato tem o tom de verdade? Alguém pode se convencer que pobres e letrados homens poderiam inventar essas histórias e formar uma conspiração para invadir o Império Romano? Quer dizer, ele vai colocando assim que seria muito pouco provável inventar toda a história, né? A história toda ter sido inventada. Inclusive, nesse demonstratio, ele vai mencionar a passagem do testemunho flaviano. Então, o testemunho flaviano aparece não somente em história eclesiástica do Eusébio, aparece também aqui. Ele também usa essa passagem. E dentro dessa discussão, ele tá nessa discussão de que a história de Jesus teria sido toda inventada. E aí ele vai usar o testemunho do Joséfo. No Demonstratio, é um segundo lugar em que o Eusébio usa a passagem do Joséfo. Você lembra que em Atos de Pilatos ele também usou Joséfo para dizer que aquele texto era espúrio, né? Então aqui ele vai dizer que essa história de que Jesus é uma invenção criada pelos cristãos, e detalhe, ele tá defendendo, ele está rebatendo a crítica de que o cristianismo foi inventado pelos cristãos, tá? Ele não está rebatendo a crítica de que Jesus foi inventado por Roma, essa perspectiva. Não, ele não está falando sobre isso. Ele está falando de Jesus ter sido inventado, não Jesus ser inventado, mas terem sido inventado histórias sobre Jesus, né? Não é propriamente questionar a historicidade de Jesus, mas as histórias de milagres, ressurreição e tudo mais terem sido invenção dos cristãos, tá? Que é isso que ele lista, né? Onde que estaria esses abusos. Então, o objetivo dessa passagem do Eusébio é reforçar a credibilidade histórica e moral do cristianismo, defendendo a veracidade do testemunho apostólico. Né? Por quê? Porque o sofrimento enfrentado pelos apóstolos e primeiros cristãos, ninguém sofreria e morreria voluntariamente por uma mentira que sabiam ser falsa. Né? Se isso foi inventado pelos cristãos, né, os cristãos não iam ficar morrendo, sendo martirizados por conta disso. Né? Outra questão é que os apóstolos relataram consistentemente os mesmos eventos. Essa unanimidade
é apresentada como uma evidência contra a ideia de invenção, já que seria difícil ter uma farsa coesa. Tudo isso são argumentos usados pelo Eusébio. Então, e a ideia de que eles deliberadamente conspiraram para enganar o mundo parece pouco verossímil. Então, tudo isso está em Demonstratio Evangelho 3.5, que isso não poderia ser uma invenção de simples iletrados para ser um esquema assim tão audacioso, tá? Então, mas novamente, aqui ele não está colocando a tese do Jesus romano, também não está nem colocando a tese que de Jesus, o personagem, foi inventado. Ele está colocando aqui milagres, ressurreição, as doutrinas de Jesus, tudo isso seria estaria repleto de inserções, a ponto de construir uma farsa. Então ele está dizendo que isso seria muito pouco provável que os cristãos inventassem isso, tá? Então, assim, então conclusão, achei interessante esse texto do Darcy Clay, realmente o Eusébio discute a questão de que passagens da escritura terem sido invenções, ele tenta se justificar, e a questão do Eusébio, novamente, eu continuo assim, dentro do que já foi colocado, né, dentro do estudo da Sabrina, né, que o confronto dos textos citados pelo Eusébio com as obras que nós temos, ele é razoavelmente coerente. Então, esse eu continuo achando que é o principal argumento para ter o Eusébio de Cesareia como uma fonte, assim, confiável, assim. Não é 100% confiável, você tem que ser um pouco crítico, mas também não dá para tratar o Eusébio como um fraudador contumaz. Essa perspectiva não tem como sustentar isso. Você vai tratar como qualquer outro documento da antiguidade, assim, sujeito a variantes, etc., mas não como um fraudador. Muito obrigado, então.